é um mês que tem que ter um comportamental como a Argentina teve. Tomou aquele susto com a Arábia e depois ela brigava por cada metro de campo. Sabe? Jogou com faca nos dentes. Porque esse é o tipo da competição que, se você bobear, você vai embora mesmo. Sabe? Não dá pra ser uma competição de moleque, com espírito de moleque. Não dá. Tem que ser uma competição com espírito de homem mesmo. Querendo ganhar de verdade. Demonstrando esse querer ganhar. Sabe? Demonstrando ter esse apetite para ser campeão. Por isso que quando eu falo, é grandão que ganha. E quem ganhou? Um grandão. Argentina, botou a terceira estrela. Então, grandão. 2 grandões chegaram no final. E eu vi 2 grandões com uma determinação impressionante nesse jogo decisivo. Um jogo que parecia que estava morto. A França mostrou que não estava para brincadeira. Foi lá, conseguiu empate, quase que ela leva a Copa. Né? Então, eu queria ver no futebol brasileiro acabar esse espírito de moleque. Sabe? Essa coisa de molecagem, essa geração muito Neymar, sabe? Precisa acabar. Precisa ter uma geração com essa personalidade, essa postura que tem o Messi, por exemplo. Sabe? Ele lidera com a liderança técnica, e além de liderança técnica, ele lidera em todos os níveis hoje a seleção da Argentina. É um pecado ele parar. Porque ele está no momento... Eu acho que... É um pecado ele não jogar. Eu acho que ele deveria tentar jogar a próxima Copa, sabe? Porque ele está num nível assim que serve de exemplo. O exemplo Messi para esses caras é impressionante. Como é que o cara fala, eu não vou correr? Como é o nome do menino lá, o centroavante, o Gutierrez, como é que é? O Álvares. Álvares. Como é que ele não vai correr? Vendo o Messi correndo do jeito que está. Como é que o Depou não vai dar sangue? Como é que todos os outros jogadores não vão ter aplicação espetacular se vê um Messi fazendo isso? O líder puxa o resto. Se o líder achar que tem que pintar cabelinho de amarelo, os outros vão pintar cabelinho de amarelo. O líder puxa. Então essa geração, Neymar, não estou falando que o Neymar não é bom jogador, só se eu for trouxa. Ele é um grande jogador. Mas precisa mudar a postura. E precisa mudar a postura de comandante também da seleção brasileira. Parar de passar a mão na cabecinha dos caras. Não tem que... É profissional, tem que ser extremamente profissional. É um mês só. Então aquele mês é um mês de uma aplicação total. Total. E eu acho que está faltando muito isso à seleção do Brasil faz tempo. Por isso que nós não estamos ganhando. Nós não estamos tendo uma postura, sabe, daquelas de... Não, vamos ganhar, vamos brigar por cada espacinho, vamos brigar por cada pedaço. Talvez venha um comandante de fora aí agora, ou então um comandante que incuta isso na cabeça dos jogadores brasileiros, e o jogador brasileiro possa voltar a ganhar uma Copa do Mundo. Porque a geração da França é uma geração que pode ganhar 5 Copas. É verdade. A Argentina, saindo do Messi, ela cai muito. Mas a geração francesa pode alcançar o penta do Brasil. A Alemanha pode, enfim. Mudar a postura para as próximas Copas do Mundo. O Nilson César falava aqui sobre a Argentina, também traçando um paralelo com a campanha da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Pode falar, Nilson. Então, eu falo da postura. É um mês que tem que ter um sacrifício mesmo. A Argentina tomou um susto contra a Arábia, depois os caras lutaram por cada centímetro de campo em todos os outros jogos. Sabe o que aconteceu? Ganhou o título mundial. A Inglaterra saiu da Copa do Mundo, mas lutando barbaramente. Sim. E o Brasil não vejo com esse tipo de postura disputando uma Copa, um torneio de um mês. Exatamente por isso, por ser uma geração de muito oba-oba, gente. Precisa acabar esse oba-oba. Precisa acabar esse oba-oba de seleção brasileira. Sabe? Oba-oba, treinador fica passando a mão na cabeça de jogador, diferenciando o tratamento. Não tem que acontecer. Não é nada contra Neymar, não, mas é que é a geração do Neymar que é assim. E ele forma, o líder forma os outros. E está errado, a gente não vai ganhar assim. Vai ganhar se mudar comportamento em Copa, se mudar a postura, que futebol nós temos. Eu falei isso na rádio. Futebol nós temos 5 Copas, ainda ninguém tem. Então, isso é muito sério numa Copa do Mundo. Eu não estou brincando, não. Isso é sério numa Copa do Mundo. É grandão que ganha. Eu sempre brinco, não vai ganhar a Holanda, não vai ganhar Portugal, não vai ganhar a Bélgica, que essas seleções não ganham Copa. Quem ganha a Copa, em regra, é grandão. Pode ter uma exceção, uma outra exceção, mas em regra sempre esses grandões. Alemanha, Brasil, Argentina, Itália, que deve voltar para o próximo Mundial. Esses são favoritos para ganhar a Copa do Mundo. E a Inglaterra, eu fiquei feliz de ver o comportamento da Inglaterra nos jogos. Sabe, eu queria que o Brasil tivesse
Se o Brasil tem a bola que tem, e os caras são bons, mas se tivesse, por exemplo, a gana, a garra, a força, a pegada, o foco que demonstrou a seleção da Argentina, principalmente depois do jogo de estreia na Copa, você pode ter certeza que vai voltar a ganhar a Copa. Senão, não vai ganhar, não. Com oba-oba, não vai ganhar mais. Ô Piperno, que lição fica para a seleção brasileira? A gente está aqui falando da Argentina, que chega em mais uma decisão de Copa, né? Chegou em 2014 e em 2018, como disse o Bruno, foi uma bagunça. E agora, de novo, com a mínima organização, um time bem treinado pelo Scaloni, chega de novo numa final e dessa vez vence, dessa vez leva a taça para casa. Então a gente está falando aqui das últimas 3 Copas do Mundo, a Argentina, que teve o mesmo ciclo preparatório do Brasil para as Copas, chegou em 2 decisões e venceu hoje a França, Piperno. São 3 coisas que eu acho que a gente tem que prestar atenção. Primeiro que, quando o Brasil venceu a Copa de 2002 em campo, no time titular, o Brasil tinha 3 jogadores que se tornaram ou já eram os melhores do mundo. Essa geração não tem nenhum. Então, é claro que essa geração não é tão boa quanto outras lá atrás. É isso aí. Segunda coisa, mesmo não tendo o melhor do mundo, ou um dos melhores do mundo, essa é também uma geração que, se você pegar o time titular de cada grande seleção que jogou a Copa do Mundo, provavelmente o Brasil é quem tenha mais jogadores em grandes clubes. O Brasil não tinha titular que jogasse, sei lá, num Bet da vida. Os titulares da seleção brasileira, eles jogam em grandões, portanto são jogadores acostumados a decidir sempre. Então, aí vem a terceira questão. Sendo assim, por que o Brasil há tanto tempo está na fila? E para mim é muito claro que você hoje, cada vez mais, depende de coragem e boas ideias para montar um time de futebol. Se ficar refém do passado, ou refém de algum estrelismo, ou refém de algum esquema tático, não posso mudar isso, eu sou refém do time base, aí não vai dar certo. E como legado, eu acho que essa final de hoje mostrou muito isso pra gente. Quer dizer, tem que mudar, o tempo de reação tem que ser curto, não dá pra, eu vou deixar pro segundo tempo, se meu time tá perdendo de 2, eu vou deixar pros 15 do segundo tempo, ou eu vou trocar um lateral por outro, um ponto por... Não é assim. Time de futebol ganhador, Guardiola ensina isso toda hora. Então, já que não querem aprender com o Guardiola, que parece que é muito difícil, ele está muito à frente, que aprendam com o garoto, o ex-estagiário Scaloni. 46 jogos à frente da seleção e é campeão do mundo. E para você, Bruno Prado, que lição fica para a seleção brasileira depois dessa Copa do Mundo? O Brasil ficou de novo nas quartas de final. E tá aí, a Argentina, a segunda decisão das últimas 3 Copas e hoje levou a melhor sobre a França, Bruno Prado. Sim, acho que a instituição é a AFA, é a CBF. A AFA ela é até mais bagunçada que a CBF. A CBF é uma coisa totalmente... Assim, ela foge até do que ela tem que fazer, que é fomentar o futebol no Brasil, né? Organizar campeonato, e a CBF teve vários presidentes nos últimos anos, e isso acaba não mudando muita coisa na seleção dentro do nosso cenário que é caótico, como o argentino também, e talvez seja até pior, né? Em termos de organização de campeonatos, o cenário argentino é muito pior, né? O campeonato argentino é uma bagunça, eles mudam toda hora, regulamento, fórmula, enche de clubes. Essas 2 seleções, Brasil e Argentina, são cada vez mais seleções que representam os seus países de origem, mas formadas por jogadores que atuam fora dos seus países, do Brasil e da Argentina. Nós temos agora o exemplo mais recente, o Endrick, um menino de 16 anos que não tem 10 jogos pelo Palmeiras, já está vendido para o Real Madrid. O próprio Vinícius Júnior, antes de estrear no Flamengo, já estava vendido para o Real Madrid. Tem vários e vários exemplos. Então, cada vez mais, a seleção nacional desses 2 países, Brasil e Argentina, são coisas totalmente separadas do futebol caseiro de Brasil e Argentina. Nas Copas, a seleção brasileira ela tem realmente um problema na questão... Agora há uma discussão sobre o novo técnico do Brasil. O melhor técnico brasileiro é o Tite, que dirigiu a seleção nessa última Copa. Acho que ele foi o que teve uma preocupação em melhorar algumas coisas no trabalho dele. Ele melhorou muito quando o time dele tem a bola, ele tinha essa dificuldade de criar, melhorou, evoluiu, ele buscou evolução nesse sentido. E agora há uma discussão e a maioria quer técnico estrangeiro. E acho que vai ser um técnico estrangeiro e
E nada contra, muito pelo contrário, muito a favor. Mas eu acho muito difícil que a seleção brasileira traga um treinador assim, Guardiola, Ancelotti, Klopp. Se conseguir, excelente. Se conseguir o Ancelotti, por exemplo, fantástico. Dentro do normal, não vai conseguir. A própria Argentina, que tem treinadores que trabalham na Europa, o Simeone e o Pochettino não são treinadores da Argentina, eles trabalham na Europa. A Argentina acabou efetivando um auxiliar que estava ali, foi interino e foi ficando. Sim. Então, acho que nessa questão dos treinadores, há também um problema nosso. Aí o nosso dia a dia acaba interferindo. Que fora o Tite, que quando assumiu era o nome que todo mundo aprovava, agora não tem ninguém. Agora, às vezes, um cara que ganhou um título recentemente acaba sendo falado muito porque ganhou, não porque realmente, não, esse cara é muito bom. É porque ele ganhou o último título, né? Antes daquela final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras, muita gente defendia o Renato Gaúcho na seleção. Agora ninguém nem cita o nome dele. Se a Copa tivesse sido ano passado, muito provavelmente o Cuca seria muito falado porque ele foi campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. Agora também ninguém cita o nome dele. E não é possível que aqui no Brasil nenhum treinador seja competente. Tem profissionais competentes, tem profissionais bons e ruins, tem profissionais que querem buscar evolução, mas o nosso sistema ele também não permite muito que os treinadores evoluam. Um treinador jovem que começa a dirigir um time grande e tem ideias assim diferentes, tenta buscar coisas novas, ele é rapidamente podado se ele não ganhar rápido. E inclusive nós da imprensa participamos disso. É um cara que começa, um jovem, ele pega um Corinthians, aí ele começa a fazer algumas coisas um pouco fora do normal e perde. A gente já vai com aquele discurso, mas quem é esse moleque está inventando? Ele acha que ele é o quê? Ele está dirigindo o Corinthians, como é que ele vai inventar? E aí tem muito cara que eu já vi que eu acho que tinha a intenção de ter ideias diferentes que acaba indo para o senso comum que o cara pensa, olha, eu não vou ficar lutando contra a maré. Se querem, eu faça o normal básico do básico, eu vou fazer, vou ganhar meu dinheiro. Não, eles são muito bem remunerados e acabou. Um que eu não posso afirmar, mas eu tenho essa impressão, um que eu gostava, que eu achava que tinha ideias muito boas e que hoje faz trabalhos comuns, é o Roger Machado. Acho que era um cara que tinha a intenção, quando começou, de buscar algo novo e talvez seja um dos vários que tenha desanimado no meio do caminho, porque ele começa a fazer uma coisa, tá indo bem, perde 2, 3 jogos, está demitido. Ou é criticado, ou é chamado de inventor, é chamado de um monte de coisa. Então, também aqui, eu acho que nós temos profissionais interessados em se capacitar, tem profissionais capacitados, tem cara que quer evoluir, quer estudar, mas o nosso sistema, e inclui todo mundo, dirigente, jogador, imprensa, torcedor, não permite que o cara evolua. Assim, o cara só começa a ter algum respeito quando ele ganha um título. Às vezes o título vem aleatório. O Cuca é um exemplo disso. O Cuca era um cara o Cuca é pé frio, o Cuca não ganha nada. Ele só começou a ter algum respeito quando ele ganhou uma Libertadores em 2013, onde ele contou muito com a sorte. Não só com a competência dele, ele ganhou 2 decisões por pênalti, teve um pênalti do Tijuana nos acréscimos. Então, assim... Teve o Diego Souza que perdeu o gol. O Tite mesmo. O Tite sempre foi competente. Aí ele só ficou competente depois que ele ganhou com o Corinthians. No ano que ele foi campeão brasileiro, e meses antes de ganhar a Libertadores, ele foi eliminado pelo Tolima. Se ele cai ali, ele não teria dirigido a seleção. E não porque ele não tivesse capacidade, é porque... não deixavam. O Tite, ele sai do Grêmio em 2003, que ele aparece, fica de 2001 a 2003, falando, esse cara é bom. Até ganhar no Corinthians em 2011 foram quase 10 anos. E ele não é que ele ficou bom só em 2011, ele já era bom, só que ele foi pro Palmeiras, ficou meses lá, um time horroroso, ele tirou da zona, perdeu, fora. Aí foi pro Inter, ganhou a Sul-Americana, foi vice da Copa do Brasil, fora. Aí foi pro Atlético Mineiro, participou até do rebaixamento do Galo, ele e mais 5 que passaram por ali, fora. Passou pelo Corinthians antes, aí veio o MSI, o Coelho perde um pênalti contra o São Paulo, queriam que o Tevez batesse fora. Então é difícil, né? Acho que tem gente boa, só que tem que deixar os caras desenvolverem. Aí o cara faz uma coisa, faz diferente, perde. Não, esse não serve, é inventor. Aí fica difícil. É bem mais confortável para o treinador e para o comum. Eu não vou inventar nada, vou ganhar meus 200, 300 mil aqui. Se me mandarem embora, daqui a 3 meses vai ter outro que vai me chamar para ganhar a mesma coisa. Então, vou empurrando com a barriga, vou ganhar dinheiro e acabou. Eu concordo quase tudo que o Bruno disse, só na questão de seleção com o Tite. O Tite teve toda a oportunidade do mundo em seleção brasileira e foi muito mal nas Copas. Na Copa da Rússia, por isso que eu falo, eu estava lá, então eu conto o que eu estava. Essa aqui eu não conto que eu não estava. Na Copa da Rússia, eu vi e entrevistava ele, conversava com ele bastante, porque os mais velhos lá, a gente tem essa chance e a gente bate papo com os caras mesmo, né? E ele estava assustado, bem assustado na Rússia, muito assustado. E nessa Copa aqui ele foi mal de novo.
Quer dizer, em termos de seleção, não tenho o que falar que ele não teve oportunidade. Ele teve, sim, talvez um ciclo não inteiro para a Copa da Rússia e agora um ciclo inteiro para a Copa do Catar. Ele foi muito mal. Insistiu com coisas que o treinador não pode insistir. Olha esse técnico de Portugal. Como é que o cara para tirar um Cristiano Ronaldo, o cara tem que ser forte, tem que ser um homem de verdade. Não tem? O que ele fez? Tirou o cara. Tratou igualitariamente todos. O cara saiu chiando, o cara saiu reclamando por causa de uma substituição. Ele botou o cara no banco. Botou o Cristiano Ronaldo no banco. Ah, a seleção perdeu? Perdeu, e daí? Perderia com o Cristiano também. Como perdeu todas as outras Copas com a presença do Cristiano. Perderia do mesmo jeito. Mas ele mostrou isso. Isso que eu acho que precisa acontecer. Um treinador que acabe com essa frescura, deixa eu usar a palavra que eu quero usar. Essa frescura que é a seleção brasileira. É uma frescura. Se você vê no ambiente de Copa, então você vai concordar comigo. É muita frescura. É frescura demais. Os caras são, nossa, tratados que nem bibelôs. E não funciona isso. Não funciona. Então, tomara que venha um treinador assim. Que venha com uma mentalidade diferente, que conheça, que consiga ter variações táticas durante o jogo, que não fique preso a um grupo. Se o cara não tá bem, o Lautaro não começou como titular? Começou, não começou? Começou. Tava bem, tira o cara, uai. Tira o cara, você não tem que ficar preso. Se o cara não tá bem, tira o cara. O Rafinha, ele fez uns 2, 3 jogos aí de eliminatória muito bem. Ele foi mal na Copa. Foi muito mal na Copa. E vamos lá, continua com o Rafinha, que é reserva do Barcelona. O Fred, que sempre foi titular dele, não começou a Copa como titular, estava na reserva do Manchester. Então, gente, essas coisas que eu não... Daniel Alves, para que levar o cara? Então, essas coisas, eu acho, precisa acabar, essa coisa de morrer amassado com o grupo, sabe? Esse grupo é meu, essa panela que tem seleção brasileira. Panela. A panela. Porque o Neymar gosta mais do cara. Tem isso também. Também tem isso. Então precisa acabar isso. Ou a gente vai continuar passando a mão na cabecinha dos caras, achando que isso não é problema. É problema. Talvez esse comportamental seja um dos grandes problemas da seleção brasileira.